feliz, contente de estar aqui hoje. Podcast Fernando aqui. Gostaria de pedir aos irmãos que abra sua Bíblia no Salmos, capítulo 50, Pai, em nome de Jesus. 50, versículo 15. Nós vamos ler uma palavra aqui, um versículo da Bíblia, que fala assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nós passamos momentos difíceis no mundo hoje, mas a Bíblia nos garante, irmãos, que Deus, Ele é fiel, Ele é justo. E aqui a Bíblia está falando que nós devemos invocar o Senhor no momento de angústia, no momento de problema, dificuldades, em que Deus está dizendo, abrindo para nós a oportunidade, que é muito mais fácil. Nós temos muitos amigos, companheiros na hora da alegria, mas na hora das dificuldades nós sabemos muito bem que são poucos aqueles que estão do nosso lado. Mas Deus, Ele é tão poderoso, tão grande, tão fiel, tão justo, que Ele nos fala assim: invoca-me no momento da tua dificuldade, no momento do teu problema, no momento que não há solução, que não há ninguém perto, que eu vou te livrar, e você vai me glorificar, e você vai adorar a Deus, engrandecendo o nome dEle, reconhecendo como vale a pena estar diante de um Deus que está te vendo, está te contemplando. Na hora em que tudo parece que dá errado, existe um Deus, existe um Cristo, existe o Espírito Santo, que está nos falando hoje, nesse momento: olha, me invoca, ora, se coloca diante de mim, que eu vou te demonstrar o quanto eu posso te ajudar, posso te socorrer, posso resolver situações que você hoje não resolve, que o médico não resolve, que o dinheiro não resolve. São coisas que Deus quer resolver e que a gente precisa. Eu sempre falo assim, que Deus nos dá uma oportunidade tão grande, que a Bíblia diz assim: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. A Bíblia fala, irmão, que quando nós se colocamos perante a Deus em oração, o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa súplica. Então nesse versículo, eu acho um versículo tão interessante, que ele fala que Deus está dizendo para nós: é para me invocar na hora do problema, na hora da situação difícil, na hora que sabe que tudo está dando errado. Deus está dizendo assim: ó, eu resolvo, eu entro com providência, eu entro com livramento, eu entro para curar. Só que tem um detalhe, é que nós, irmão, como sempre falo para as pessoas quando eu evangelizo, quando eu prego na igreja, irmão, nós temos que entender uma coisa: nós somos cristãos. Então Deus nos chama para ser um filho, um cristão, não se acomodar apenas ser um frequentador de igreja, mas que a gente seja uma pessoa que, em Deus, eu quero fazer a diferença, levar uma mensagem. E essa palavra aqui é tão interessante, irmão, que ela diz assim: para chamar Deus, para invocar Deus, estar mais perto de Deus, se colocar diante de Deus. Não importa se seja na sua casa, seja no seu carro, seja no ônibus, seja no seu trabalho, Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Então tem algumas coisas que a Bíblia diz, que Ele está falando: me invoque, eu vou te livrar, e você vai apenas agradecer. Que coisa linda, irmão, saber que tem um Deus assim, que Ele pega, o que Ele faz? Ele nos dá oportunidade. Deus não vai, Ele abriu o céu através de Jesus, Ele viu o seu Filho para morrer naquela cruz, e o impacto chegou aonde? A luz de Jesus nas nossas vidas, a salvação. Então nós temos a quem recorrer, Deus. E quantas vezes nós estamos na aflição, nós estamos angustiados, nós estamos com problema e vamos atrás de coisas que não está resolvendo, mas há um Deus que resolve. Há um Deus que está dizendo para nós hoje: olha, vem me invocar, vamos conversar, se coloque diante de Deus, deixa Deus agir de uma maneira tão especial, que você vai confessar e testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida através de uma oração que você fizer na sua casa, ou com um amigo, com a irmã, com outro irmão. Se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou precisando, e a tua palavra está dizendo: se eu te invocar, o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me responder, e eu vou te engrandecer, eu vou glorificar, eu vou agradecer. É isso, irmão, que nós temos esse Deus, um Deus que se importa conosco, um Deus que está mostrando para nós, irmão, não importa o lugar que você, o que você está passando hoje, qual a sua situação. Eu estou dizendo para você que a Bíblia está nos dizendo hoje, que Deus está dizendo para nós: invoca-me no dia da angústia, eu vou te livrar. E muitas das vezes eu falo para os irmãos que já vi muita gente sofrendo
vi muita gente, e a palavra de Deus me mostrou, Deus dentro da sua palavra mostrou o quanto Ele é poderoso para entrar com providência, para entrar numa casa, numa família, numa situação em que ninguém faz. Porque falar, muitas vezes, a gente não vê muita gente falar, mas Deus está garantindo para mim, para você do outro lado, que Ele pode solucionar essa situação, que Ele pode entrar com a providência que ninguém pode fazer, que tem certas de coisas que o homem faz, mas tem coisas que quem vai fazer é Deus, para que o nome dele seja engrandecido, como diz a palavra de Deus no Salmo 46. O Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação. No Salmo 34, versículo 17 fala: clama o Senhor justo e o Senhor livra ele de todas as suas tribulações. Então a Bíblia está dizendo, irmão, mostrando para nós que vale a pena falar com Deus, vale a pena estar diante de Deus, vale a pena ter uma intimidade com Deus, vale a pena ler a palavra de Deus, vale a pena, irmão, não importa como eu falei, o vento que está soprando na sua vida. Confia no Senhor, invoca o Senhor, que Ele vai te mostrar que Ele tem poder para te livrar, para demonstrar para você que quando a gente se aproxima de Deus, Deus também se aproxima da gente. Que Deus em nenhum momento Ele vai deixar você, ou eu, ou qualquer um cristão, irmão, pessoa que chega até Ele sem resposta. Mas é nós que precisamos disso, é nós que vai ter que se desprender de algumas coisas, falar: Senhor, eis-me aqui estou, quero ouvir a Tua voz, eu preciso de solução na minha vida. Eu não estou conseguindo, eu tenho tentado, mas não consigo. Deus quer te dar hoje essa oportunidade de você chegar diante dele e receber a sua vitória. Então tem algumas coisas que eu sempre falo para as pessoas: meu amigo, Jesus, eu vou dizer para os irmãos uma coisa: eu visitei uma pessoa doente, à beira da morte. O médico falou: dona, pode levar para casa que não tem jeito. Nós fomos lá, fizemos uma oração e a mulher viveu mais 10 anos. Isso por quê? Porque o Senhor invocamos a Ele. Ele livrou e Ele foi glorificado. Nessa noite é um dia especial, estou muito contente, feliz. Fernando, ainda mais que eu já vi meu filho pregando aqui, fico mais feliz ainda, que eu vi como que vale a pena incentivar nossos filhos na casa de Deus, ler a palavra de Deus, ter vontade de estar diante de Deus, não tem coisa melhor. Hoje é um dia muito lindo, então quero dizer para vocês hoje, é o versículo que eu quero que grava no teu coração: invoca o Senhor, converse com Deus, insista com Deus, porque Ele vai te dar a resposta, Ele vai te livrar, e você vai ficar feliz, e a tua alegria vai contagiar outras pessoas que também vão passar pelo problema, mas vai ver que você mudou, porque você invocou o Senhor. Invocando o Senhor haverá resposta, haverá cura, porque a Bíblia diz que para o nosso Deus não é impossível nenhum para Ele. Deus não tem dificuldade de resolver a situação. Deus não tem dificuldade de curar, de libertar. Só a dificuldade quando o homem não quer. De repente o homem tem um problema, o homem não quer que Deus resolva, mas se deixar Deus resolver, Deus resolve. E é isso que eu estou falando para vocês desta noite. Invoca o Senhor. Se coloca, vou dar um exemplo para vocês. Chega um dia na sua vida, se coloque ali, ó, num lugar sozinho, tranquilo, converse, chore se for possível diante de Deus e fala com Deus dessa palavra: Senhor, a tua palavra nos diz assim, que eu devo te invocar, que o Senhor vai me livrar, que o Senhor vai, nesse momento que eu estou passando hoje, né? Como diz a palavra de Deus, invoca-me no dia da angústia. A Bíblia está falando que se você invocar Deus no dia da alegria, no dia da paz, não, no dia da guerra, no dia da situação difícil, no dia da aflição, do problema. Essa é a hora que Deus vai mostrar que Ele é Deus. Porque na hora do bem bom, todo mundo é bom. Mas na hora da dificuldade, né? Por isso que o rei Davi muitas das vezes adorou, engrandeceu, exaltou o Senhor, porque Deus livrou de leão, levou de urso e tantas outras coisas. Por quê? Porque ele invocou ao Senhor. E o Senhor demonstrou o quê? Que estava com Davi. Deus demonstrou que estava livrando. E hoje, irmão, hoje não é diferente, não. Hoje não é diferente. Pode ser que você esteja numa situação e falar: para mim hoje não dá mais. Para você não dá, mas para o Senhor dá. Então aproveita hoje essa oportunidade. Fale com Deus. Medite essa palavra. Grava essa palavra no seu coração. Não abra mão daquilo que Deus tem nos dado. Porque nós vivemos num mundo, irmão, que tem muita gente sofrendo por falta de Cristo, por falta da palavra de Deus, por falta de conhecer que existe um Deus que livra, um Deus que cura, que traz a paz, um Deus que faz sentir prazer, alegria.
como essa alegria que eu sinto aqui, que o Fernando sente, todos os outros têm sentido, porque essa alegria vem do Senhor, não vem da prata, não vem da ouro, vem de Deus, uma alegria, como diz o Senhor, falou para aquele povo, que a alegria do Senhor é a vossa força. Então não é a alegria do ouro, da prata, é a alegria de Deus. E essa alegria, esse prazer que a gente não pode perder. Então quando nós se colocamos, que nós queremos invocar, conversar com Deus, falar: Senhor, aqui estou eu, nada sou, mas eu sei que o Senhor é tudo. Ele é o alto refúgio, nossa fortaleza. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Deus que esquadrilha o mais íntimo do nosso coração e do nosso corpo. É aquele que sabe o deitar, o levantar. Ele é o único que sabe se nós estamos chorando ou alegre. Deus sabe. Então é a hora de invocar. É hora de conversar com Deus. É hora de se derramar diante de Deus. Aleluia. E sentir a presença poderosa de Deus a partir do momento que você se colocar diante dele. Não tem algo melhor da gente pegar, como diz para Deus assim, no Salmo 30, 5:5. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a partir do momento que a gente invocar o nome do Senhor, a partir do momento dessa angústia, nesse problema, situação que você está passando hoje, você se colocar diante de Deus, essa noite de agonia, de tristeza, de amargura vai sair da sua vida e você vai engrandecer o nome do Senhor. E o nome do Senhor será engrandecido na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Verão a diferença daqueles que estão clamando, invocando, exaltando o Senhor. Aqueles que pegam essa palavra aqui, como diz a palavra do Senhor no Salmo 119, Salmo 119, versículo 89. Para sempre está firmada a tua palavra no céu. Ninguém tem como mudar, modificar a mensagem do Senhor. Então a mensagem de Deus para nós hoje é essa: invoca o Senhor, busca o Senhor. Busca Ele. Como eu falei, a Bíblia diz para buscar Deus na hora da angústia. E Ele vai te livrar. E você vai glorificar, agradecer, porque foi Deus que realizou aquilo que ninguém poderia fazer na sua vida. A tua história muda a partir do momento que você invoca, que você está diante de Deus e deixa Deus agir de uma maneira especial. Porque Deus tem várias maneiras de agir na vida do ser humano. Mas uma coisa é certa, Deus não deixa de fazer. Mas a gente precisa pegar e abraçar, confiar no que a palavra de Deus fala. Então peço a vocês hoje, que estão do outro lado, que Deus venha falar no seu coração e que você abrace a palavra de Deus. Não tem coisa melhor da gente, uma vez, se curvar diante de quem pode. E o único que pode solucionar o impossível na nossa vida chama-se Jesus. E nós temos essa oportunidade. Nós temos alguém mais forte, mais poderoso, porque na realidade, assim, para a gente vencer uma batalha, nós precisamos de gente forte do nosso lado. E o mais forte que existe chama-se Jesus, Deus, o Espírito Santo. Então hoje é o momento de você pegar nessa palavra e pegar e abraçar, né, a mensagem de Cristo para você, porque Jesus, e muitas vezes ele falou que estaria conosco todo dia até a consumação do século. A Bíblia fala que Ele não muda, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e é para sempre. E se Ele não muda, é que significa que a palavra dele também não é modificada. E a gente pode fazer o quê? Opa, eu vou confiar no que diz a palavra de Deus. Eu vou confiar, vou dormir, vou acordar, eu vou sair. Eu sei que haverá tempestade, haverá furacão, haverá problemas, situações, mas a Bíblia me garante que eu invocar o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai me livrar e eu vou agradecê-lo, porque só Ele pode fazer o que ninguém pode fazer por mim. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que carregar essa bandeira chamada Cristo na nossa vida. Seja aqui, seja no trabalho, aonde for. Porque as pessoas notarão a diferença que a gente tem por ser cristão. Verão a diferença que nós temos. Porque hoje havia um povo, uma humanidade preocupada, uma humanidade triste, uma humanidade aí chorando, guerra por todo lugar, mas existe uma igreja. E essa igreja não é vencida pelo inferno. E nós temos, como eu falei para os irmãos, um Deus do nosso lado para nos dar vitória. Como falou o apóstolo João, maior aquele que está convosco do que aquele que está lá no mundo. Então o nosso é maior, o nosso é mais forte, o nosso é mais amoroso, mais amigo. Então, irmão, invoque o Senhor, glorifique o nome do Senhor, abrace, leia. Uma das coisas que eu sempre falo muito, irmão, que a gente nesse tempo tem que fazer umas coisas interessantes, é ler, é meditar na palavra de Deus.
Porque a Bíblia diz que Deus, ele é um socorro. E a Bíblia está garante para nós que ele socorre gente na hora da tribulação, na hora da dificuldade. Deus vai nos socorrer. Mas nós precisamos meditar na palavra de Deus. Como disse Jesus, examina a Escritura, julgar-te nela a vida eterna. É ela mesmo que fala sobre mim. Então a Bíblia, irmão, é a palavra de Deus. A Bíblia vai nos consolar, vai nos exortar, vai nos dar esperança. Então hoje eu vou dizer, leia a Bíblia, ore ao Senhor, converse com Deus. Não deixa, não abra mão, porque Ele não abriu mão da gente. A partir do momento que Cristo veio ao mundo, Deus demonstrou ao homem, eu não abro mão do ser humano. E a Bíblia está dizendo que nós devemos invocar o Senhor. Quando? Na hora da angústia, na hora da situação difícil, da situação complicada, aquilo que, meu Deus, tem tanto tempo. Tanto que a Bíblia diz, irmão, lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, que existia uma mulher que foi na sinagoga, que há 18 anos estava como? Ela estava escravizada pelo diabo. E Jesus foi para ela assim, ó, mulher, hoje você está livre. Dá para entender, irmão, que quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais vitória teremos. Haverá curas, haverá coisas diferentes. Isso a Bíblia está dizendo perto de Deus, perto do Altíssimo, Todo-Poderoso, o Deus que é fiel, que é justo, o Deus que, ó, fala, eu te amo. Eu não quero ver você de cabeça baixa, eu não quero ver você sofrendo, eu não quero ver você achando que acabou, não. O que Deus quer que nós entendemos, irmão, se nós invocar o Senhor nos dará a resposta. É hoje. Esse é o momento da gente pegar e abraçar e confiar no Senhor e não abrir mão. Que o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado, tá? Como eu falei pro Fernando ali, eu queria dizer para os irmãos uma mensagem só para encerrar. Que nós, eu, você, todos nós, nunca esquecemos quando o nosso Senhor Jesus foi preso naquela noite, que ele foi preso. Foi a noite mais difícil da vida dele, por você e por mim. Então não esqueça disso, que foi por amor. Amém? Que Deus um abraço, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. A cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer a tantas formas e expressões.